Opa! Bom demais? Também tá bom. Felipe Limões do canal Cláudio Monge e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série do Bronze ao Mestre na AWS. E nesse segundo episódio, quer dizer, antes da gente falar do segundo episódio, eu vou te fazer uma pergunta sincera, do fundo do seu coração, você me responde sinceramente. Você criou sua conta da AWS? Colocou o MFA no seu usuário root? Não? Não acredito. Mas não tem problema, calma. Pausa esse vídeo, volta no episódio anterior, acompanha tudo direitinho lá que eu fiz, faz tudo bonitinho e depois volta aqui. Vai, todo mundo tá te esperando. Rapidão, vai lá, rapidão, que a gente tá te esperando. Vai. Vai lá, rapidão. Foi? Criou? Show de bola. Agora sim a gente pode continuar com o nosso segundo episódio. E no segundo episódio da série, a gente vai falar sobre o serviço mais importante da AWS, na minha opinião. E aí você deve estar pensando, o serviço mais importante da AWS deve ser muito difícil. E aprender um serviço muito difícil no segundo episódio? Ah, não desisto. Calma, é aí que tá. Não é difícil, na verdade é muito simples mesmo. Tá bom, Felipe, então me fala qual que é esse serviço, porque eu já tô morrendo de curiosidade, até porque eu nem vi o nome do serviço no título do vídeo. Mas aí você finge que não viu, eu também finge que não vejo e vai ser o nosso segredo, beleza? E o serviço mais importante da AWS, na minha opinião, é o Identity and Access Management, ou para os íntimos como eu e você, famoso, maravilhoso, conhecido como IAM. E nesse episódio a gente vai saber o que é o IAM, para que serve o IAM, quando utilizar o IAM, por que ele é considerado por mim o serviço mais importante da AWS. Então fica aí, assista até o final, até porque eu vou dar alguns segredinhos do IAM. Você vai gostar, eu tenho certeza que vai gostar, tá da hora, tá ó. Melzinho na chupeta. Pega aí hoje não tem café, mas hoje tem um Red Bull aqui para ajudar, então bora. Então estamos aqui mais uma vez na nossa querida e maravilhosa console da AWS, tá? E a gente vai falar aqui nesse segundo episódio do nosso querido maravilhoso serviço, o IAM, ou Identity Access and Management. E ele tá aqui, ele se encontra no grupo, na categoria de Security, Identity and Compliance. Mas antes da gente colocar a mão na massa no IAM, de verdade, eu vou tentar explicar para você um pouquinho o que é realmente o IAM, para que serve o IAM e por que eu falo que ele é um dos serviços, que ele é o serviço mais importante da AWS. E para isso, eu vou utilizar uma técnica que eu aprendi lá no Nepal, que é a técnica da imaginação, né? A gente vai fazer uma analogia aqui com a console da AWS, da conta da AWS, com o nosso mundo real. Então, para isso, vamos colocar a imaginação para trabalhar. Imagine que você foi contratado agora no seu primeiro dia de emprego, né, numa empresa X, e essa empresa X fica num prédio que cada andar tem sua equipe, tá bom? E aí você vai lá no seu primeiro dia, lá no prédio, e aí tem a recepcionista, uma recepcionista chamada Mai, entendeu? Mai? E ela é uma recepcionista muito desconfiada. Então ela vai chegar para você e perguntar, quem é você? Você vai falar assim, meu nome é Bruce. Quando ela perguntar para você quem é você, você responder que o seu nome é Bruce, é a mesma coisa que você está colocando o seu user naquela tela de login da AWS. E aí você fala, meu nome é Bruce. Só que como ela é muito desconfiada, ela vai falar assim, duvido, me prova que o seu nome é Bruce. E aí o que você faz? Você vai tirar a sua carteira de identidade do bolso e vai colocar, olha, aqui tá minha identidade, é Bruce. Esse mostrar a sua identidade para provar que você é realmente quem está falando, é mais ou menos a mesma coisa que você colocar seu password na parte de login da AWS. Só que o dono da empresa, ele falou para mim o seguinte, olha, para você realmente autenticar alguém, você tem que fazer 2 métodos de autenticações diferentes. E aí a Mai tira do bolso uma maquininha de leitor biométrico para ler seu digital, para ver se realmente aquela identidade é sua. E aí você coloca seu dedão lá, faz um scanzinho bonitinho e aí realmente está comprovado, você é você mesmo, o Bruce é o Bruce. Esse leitor biométrico da Mai, para fazer um outro método de autenticação para você, é o segundo fator de autenticação. E o segundo fator de autenticação, quando a gente está falando de AWS, é aquela configuração do MFA que a gente fez lá no primeiro episódio para o usuário root. Olha só que legal, tá tudo fazendo sentido, tá se encaixando essa coisa, não tá não? Então vamos que vamos, não para não. E aí beleza, você fez o segundo fator de autenticação, você provou que você é você mesmo, e aí você tem acesso ao prédio, você tem acesso à conta da AWS, você está autorizado a entrar no prédio, você está autorizado a entrar na conta da AWS. E olha só que legal, tanto esse prédio quanto a conta da AWS, ele por padrão, você tem acesso à conta, mas você não tem permissão de utilizar nenhum serviço, você não tem permissão de entrar em nenhum andar. Tá? Então você sobe lá no seu quarto andar, por exemplo, vai tentar entrar na sala, não consegue entrar na sala. Opa, bloqueado. Aí você desce lá na Mai e fala assim, pô Mai, eu não consegui entrar no quarto andar. O que eu tenho que fazer? Só que a Mai é uma pessoa muito inteligente. E quando ela começou a trabalhar lá,
ela pensou o seguinte, ela cadastrava uma permissão para cada pessoa, para cada usuário. Tá? E aí ela pensou o seguinte, ela falou assim, imagine quando tiver 1000 usuários e esses 1000 usuários trocarem de andar ou trocarem de equipe, eu vou ter que reconfigurar todo mundo um por um. Olha que trabalheira que vai ser. E ela pensou, já sei, vou criar grupos e estes grupos terão as permissões. E os usuários que estarão nesses grupos irão herdar essas permissões. Olha só que ideia genial que a Mai teve. Ela é ideia genial, mano. E você consegue fazer isso na AWS também. Para quê? Para facilitar a sua vida. Para você não ficar trocando permissão de usuário a usuário. Então o Bruce chega na Mai e fala assim, Mai, eu preciso da permissão para entrar no quarto andar. Ela fala assim, não, qual é a sua equipe? Ela fala assim, a minha equipe é de desenvolvimento. Ah, então beleza, a equipe de desenvolvimento tem acesso ao quarto andar. Então toma aqui o seu crachazinho de desenvolvimento. E aí com esse crachá, que você faz parte do grupo de desenvolvimento, você vai ter acesso ao quarto andar. Olha que show de bola, entendeu? Isso foi um exemplo para utilizar a imaginação rápido de como funciona basicamente o IAM. Espero que você tenha entendido como funciona mais ou menos. E para fixar essa ideia da sua imaginação, para fixar ela mesmo realmente na sua cabecinha, a gente vai colocar isso em prática agora. Então, bora lá, bora lá. Então chega de papo e vamos ao que interessa. E para começar, estamos aqui na nossa tela inicial do serviço IAM. Quando a gente está falando da tela inicial, essa é a primeira tela que a gente vai encontrar. É a tela do dashboard. É onde tem as principais informações ali do meu serviço IAM, o que tem no meu serviço IAM. Então aqui no caso ele está me mostrando que eu tenho um usuário, que é exatamente o que eu estou usando nesse momento, que é o usuário Felipe. A gente consegue ver aqui no canto superior direito da tela. Beleza? Não tem nenhum grupo, porque eu não criei nenhum, não tem nenhuma política que eu criei. Tem duas roles que é por default e não tem nenhum Identity Providers, porque eu também não criei. Mas não se preocupe que a gente vai entrar em detalhe sobre cada um destes itens também. Aqui ele também mostra o meu status de segurança da minha conta e que ele diz que eu já completei 3 de 5. Tá? E só falta esses dois aqui, que é o criar um grupo e aplicar políticas de senhas, tá bom? A gente vai fazer isso daqui a pouco também. Show de bola? Show de bola! Uma coisa importante do IAM. Lembra no episódio anterior, quando eu falei da infraestrutura global e da sua importância para alguns serviços? É o caso do IAM. Olha aqui no canto superior direito, tá vendo aqui esse global? Se eu clicar nele, ele vai mostrar todas as regiões da AWS, mas elas estão desabilitadas. Eu não consigo clicar em nenhuma, não consigo selecionar nenhuma. Por quê? Porque o IAM ele é um serviço global. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu criar um usuário, ele vai servir para todas as regiões. Eu não preciso criar um usuário para cada região. Não, eu criei um usuário, ele serve para todas as regiões, porque o IAM é um serviço global. Tá vendo por que é importante a gente entender da infraestrutura global da AWS? Show de bola? Então, IAM é um serviço global. Beleza. Continuando aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso usuário. Então a gente vai clicar em Users, a gente vai Add User e aqui está a nossa telazinha para criar o nosso primeiro usuário. Tá? Então a gente vem aqui, vamos colocar o nome do Bruce.Wayne. Eu posso criar vários usuários de uma só vez, clicando nesse maisinho aqui, mas eu só não quero, né? Eu quero criar só um usuário mesmo, neste momento, então fica só um mesmo. E aqui ele me pede para ele selecionar os tipos de acesso à AWS. Nesse caso ele me dá duas opções, ele me dá a opção de Programmatic Access e me dá a opção de AWS Managed Console Access. Tá? O AWS Managed Console Access é simples, é aquele acesso para acessar a console da AWS, onde a gente vai colocar user e password. Simples assim, tá? O Programmatic Access, ele vai gerar para mim um Access Key ID e um Secret Access Key, tá? E isso serve para quando eu for acessar a minha conta da AWS através de API, linha de comando, SDK, uma forma mais programática, tá bom? E eu posso selecionar os dois ou eu posso escolher um de cada. Eu vou escolher os dois para a gente ver qual que é a cara desses dois aqui. Do Programmatic Access a gente vai falar mais para frente, mas só para matar a sua curiosidade para você ver qual que é a carinha desse brother aqui, tá bom? Show de bola.
Quando eu seleciono aqui o AWS Managed Console X, uma coisa que eu estava esquecendo já, eu não consigo acessar, quando eu for acessar a console AWS, eu não consigo colocar o Access Key e o Secret Access Key lá no campo de usuário e password. Ele não aceita, vai dar erro, eu não vou conseguir acessar, tá bom? Fica essa dica aí. Então beleza, então quando eu seleciono o AWS Managed Console Access, ele vai me trazer outras opções, tá? E ele me dá a opção de autogerar a minha senha, eu não quero, eu vou colocar aqui de custom, que eu vou colocar uma senha aqui mesmo, tá? Então eu coloquei essa senha aqui muito difícil, tá? Mas é só pra gente ter só pra gente ter o usuário. E aqui ele está dizendo, se eu marcar essa caixinha, ele está dizendo que a primeira vez que o Bruce acessar a conta AWS, ele vai pedir para trocar a senha. Eu não quero, porque é essa senha mesmo que a gente vai utilizar, tá bom? Bom, next, ele vai me trazer para a parte de permissões. Aqui na página de permissão, ele me dá 3 opções para eu anexar uma permissão a este usuário, tá? A primeira delas é adicionar este usuário a um grupo. A segunda é copiar as permissões de um usuário já existente, ou seja, se eu clicar aqui, por exemplo, selecionar o Felipe, ele vai ter a permissão de Administrator Access, porque é a permissão do usuário Felipe. Então ele está copiando essa permissão. E a terceira é anexar uma permissão diretamente a esse usuário. Então, lembra lá da MAI? Então, essa aqui não é a opção mais legal de utilizar. Essa aqui seria uma exceção, tá? A mais legal seria essa aqui, que é adicionar esse usuário a um grupo já com umas permissões, tá bom? Mas, por enquanto, a gente não vai colocar nenhuma permissão para que vocês vejam como que é um usuário sem permissão, tá bom? E esse carinha aqui, esse Set Permission Boundary, serve para eu limitar quais os serviços que esse usuário pode ter acesso. Então, por exemplo, eu limito esse usuário, ele vai ter acesso somente ao C2. Mesmo que eu chegue aqui na política e coloque, esse cara vai ter acesso ao IAM, ele não vai conseguir acessar o IAM, porque eu limitei ele somente ao EC2. Beleza? A gente vai fazer um exemplo dele lá para frente, então não se preocupe, isso aqui é só para você entender o que esse carinha é. Então aqui eu tenho tags. Tag serve para eu organizar a minha conta, para eu organizar os recursos da minha conta, tá bom? Então, tag é muito importante, eu aconselho bastante que sempre utilize tag, porque vai ajudar muito. Acredita em mim, ajuda muito, tá? Então aqui eu coloquei, o nome da tag vai ser equipe, eu poderia colocar projeto, centro de custo, sei lá, quem criou, entendeu? Então a imaginação é o limite, né? Aqui eu vou colocar só a equipe, vai ser dev, tá? E aqui é a página de review de tudo que eu já fiz para esse usuário. Se eu tiver tudo ok, eu dou Create User. Aqui ele está me dando um alerta que esse usuário não tem nenhuma permissão. A gente sabe disso, a gente escolheu assim. Então, Create User. Vamos nessa. Beleza. Ele criou aqui o meu usuário e gerou para mim um Access Key e um Secret Access Key, tá? Então, se eu mostrar aqui, ele vai me trazer essa coisa feia, essa coisa horrorosa aqui, tá bom? Esse Secret Access Key, ele é a única vez que ele vai aparecer em toda a história da humanidade, tá? A partir do momento que eu apertar Close, ele vai sumir e a Amazon não tem como recuperar esse Secret Access Key para mim. Se eu não tiver anotado em nenhum lugar, perdi, já era, eu vou ter que criar outra, tá bom? Então, você pode mandar por e-mail, eu posso fazer o download do CSV, ou eu posso copiar isso aqui para algum lugar, tá? Então, eu apertei Close, perdi, já era. Isso aqui é só para a gente ver a carinha dele, como é que funciona. Então, eu não vou anotar nada, então nem precisa, eu vou dar o close aqui. Beleza, criamos o nosso usuário. Agora eu vou pegar numa outra aba aqui e a gente vai testar o nosso usuário Bruce sem permissão. Vamos ver o que acontece, né? Então a gente vai colocar aqui. Então eu coloquei aqui o Bruce Wayne e o password, beleza? Se eu tivesse tentado colocar aquele Access Key ID e aquele Secret Access Key, não ia funcionar, ia dar pau. Tem que ser o usuário e a senha aqui, tá bom? Então vou dar o Sign In. E beleza, entrei. Eu sem nenhuma permissão, eu consegui entrar na conta. Eu tenho autorização para entrar na conta da AWS. Porém, se eu for tentar acessar qualquer serviço da AWS, ele vai me dar permissão negada, porque eu não tenho essa permissão, eu não estou autorizado a entrar em nenhum serviço. Lá, lembra da historinha da MAI? Eu não tenho autorização para entrar em nenhum andar, tá bom? Então beleza, então a gente vai voltar aqui na página da AWS, tá? E a gente vai voltar na outra aba lá, na conta do Felipe. Então a gente vai, agora a gente vai em grupos, tá? A gente vai criar um novo grupo,
chamar dev, next, e aqui eu vou ver qual a permissão que eu vou colocar para esse grupo. Eu quero que todo mundo do desenvolvimento tenha acesso, tenha full access ao EC2, tá bom? Então aqui eu selecionei EC2 full access e vou dar um next step. Aqui na página de review é isso mesmo que eu quero, pronto, criei o grupo, beleza? Bom, vou lá criar, clico no grupo e aqui eu vou adicionar o usuário a este grupo. Qual que é o usuário? O Bruce. Adicionar o usuário, beleza? A partir do momento em que eu anexar uma política a esse usuário, ou a partir do momento em que eu colocar esse usuário dentro de um grupo que tem determinada permissão, ele imediatamente recebe essa permissão. É de imediato, tá? Então, se eu for lá na página do Bruce e eu clicar no EC2, ele já deve ter essa permissão e realmente ele já tem a permissão. Agora eu consigo ver o que está rolando aqui na página, no serviço EC2. Viu que legal? Show de bola? Maravilha. Então beleza, agora a gente vai voltar aqui nos usuários e a gente vai lá no nosso Bruce para a gente ver uma coisinha interessante, tá? O que a gente vai ver aqui? Bom, aqui na página do usuário eu tenho as permissões, eu tenho qual grupo que esse usuário tá, então ele está no dev, eu tenho quais são as tags que ele tem e eu tenho aqui as credenciais de segurança, tá? Então, tá vendo lá? A minha Access Key ID e a minha Secret Access Key não aparece, sumiu, já era. Eu nunca mais vou ver aquela Secret Access Key, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu posso desativar esse carinha, então se alguém tentar entrar, ele não vai conseguir, vai dar ruim. Ou eu posso deletar esse carinha aqui, que é isso que eu vou fazer. Deletei, eu não tenho mais nenhum Access Key ou Secret Access Key linkado nesse usuário, tá bom? Aqui também eu tenho o meu password da console, tá? Então se eu quiser fazer alguma mudança, alguma modificação, eu faço aqui, né? Mas por enquanto eu vou deixar. E esses dois aqui, eu vou falar depois, isso é mais pra frente, tá bom? O que é importante mesmo é esse cara aqui, ó, esse Access Advisor, tá? Esse Access Advisor, ele vai dizer para mim quais são os serviços que esse carinha tem acesso e qual que ele acessou e quando foi que ele acessou esse serviço, tá? Aqui não vai mostrar ainda porque ele demora um pouquinho para carregar essas informações, tá bom? Mas depois a gente vai voltar aqui e ele vai mostrar aqui pra gente. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse primeiro episódio do IAM. É bem simples, esse é o básico do IAM. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre ele. No próximo episódio a gente vai falar de roles, a gente vai falar de Secret Access Key. A gente vai utilizar o Secret Access Key e o Secret Access Key, tá bom? A gente vai falar também sobre políticas de senha. E depois a gente vai entrar em detalhes nas políticas em si, tá bom? Então não perca os próximos episódios e valeu!